Olá, muito bom dia, seja muito bem-vindo. São 10 horas em ponto pelo horário de Brasília. E a partir de agora, você confere as notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira de feriado. E olha só, por falar em feriado, neste feriado prolongado, a capital paulista tem alguns serviços que não vão funcionar. E para não perder tempo, confira, nós preparamos para você um serviço do que abre e do que fecha em São Paulo nesta quinta-feira. Confira. Em São Paulo, apesar do feriado ter sido antecipado, muitos serviços não vão funcionar nesta quinta-feira, já que é ponto facultativo para servidores municipais. Além disso, parte das empresas acertou a concessão de folgas para seus funcionários, o que vai ajudar a dar uma cara de feriadão à capital. Então confira o que abre e o que fecha na cidade. Algumas unidades de saúde alteraram o funcionamento para hoje. Toda a rede vai atender normalmente amanhã. Hospitais e prontos socorros, AMAs e UPAs vão funcionar nesta quinta-feira. As campanhas de vacinação contra a Covid-19, gripe e multivacinação para todos os públicos elegíveis acontecem o dia todo nas AMAs, UBSs integradas. A Federação Brasileira de Bancos informou que não haverá atendimento nas agências bancárias nesta quinta-feira, mas na sexta, o atendimento ao público nas agências volta a acontecer normalmente. O rodízio de carros está suspenso em ambos os dias. Os postos do Poupa Tempo estarão fechados hoje, mas funcionarão amanhã. Durante o feriado, vão funcionar apenas os restaurantes do Bom Prato nas unidades da 25 de março, Brás, Campos Elíseos, Guaianazes, Lapa e São Mateus. Na sexta-feira, todos os restaurantes do programa estarão em funcionamento. Olha, e o famoso peixe pintado entrou na lista de animais ameaçados de extinção pelo Ministério do Meio Ambiente. As autoridades do Mato Grosso do Sul garantem que a espécie não está em extinção no estado, mas em outras bacias. O pintado é um peixe de couro presente nas bacias dos rios Paraguai e Paraná, em Mato Grosso do Sul, e em mais 8 estados banhados pelo Rio São Francisco. Possui uma carne saborosa, por isso muito procurado por pescadores profissionais e amadores. Peixe de hábitos noturnos, prefere ficar a maior parte do tempo assim, no fundo dos rios e sozinho. Como ele é um peixe migratório, no período da Piracema, que é a cheia do Pantanal, ele migra longas distâncias. Nesse momento, eles têm o hábito de se agrupar. Há uma semana, o Ministério do Meio Ambiente atualizou as espécies ameaçadas de extinção e incluiu o pintado na lista oficial. A classificação federal é dividida em categorias. A mais grave, extinta, com a sigla internacional EW, criticamente em perigo e vulnerável. Na média nacional do estoque pesqueiro, o pintado entrou na categoria vulnerável. Embora o Ministério do Meio Ambiente tenha colocado o pintado na lista de animais ameaçados de extinção, aqui em Mato Grosso do Sul, ele não está nem na categoria de vulnerável. Entre os pescadores profissionais, o pintado representa de 50% a 65% da pesca. O superintendente do Meio Ambiente e Turismo da Semagro, Pedro Mendes, explica que o estado vai encaminhar ao Ministério do Meio Ambiente comprovação baseada nos estudos do próprio Ministério, que mostram que o pintado não está ameaçado de extinção em Mato Grosso do Sul, e sim em outras bacias. O Rio São Francisco tem sofrido bastante. O Jequitinhonha, o Rio Grande, que faz divisa de Minas com São Paulo, as populações desse pintado têm apresentado um declínio bastante grande. Enquanto que aqui no estado, como a gente tem a maior parte dos nossos rios ainda livres de barramentos, então ele tem uma facilidade de procriação, os ambientes são bastante propícios a isso. O estado já adota ações de controle. A medida mínima de captura do pintado é de 85 centímetros e a máxima 1,25 m. Como o próprio estado já detém regramento específico que tem tamanho mínimo e máximo para a captura da espécie, nós acreditamos na possibilidade de que a União venha a regulamentar de forma a continuidade da captura aqui dentro do nosso estado. Olha, mudando de assunto, agora a gente fala do conflito no leste europeu. Os soldados da Ucrânia esperam uma decisão sobre o aumento no envio de armas por parte dos aliados ocidentais. Cápsulas de bala, metais retorcidos e entulhos por toda a parte. Esse é o cenário atual da siderúrgica Azovstal,
símbolo da resistência ucraniana em Mariupol, pelo menos o que restou dela. Tomado em maio pelos russos, o local hoje é patrulhado pelo exército de Moscou e por grupos separatistas. Os labirintos com passagens subterrâneas da usina, construídas nos tempos soviéticos, permitiram que os soldados ucranianos resistissem às ofensivas durante várias semanas. Eles eram bem treinados e se sentiam em casa. Foi difícil para nós, porque era um terreno desconhecido. Os soldados tinham tudo em mãos. Em cada cômodo havia esconderijos com armas e munições. Entre os resistentes, além das forças armadas ucranianas, havia membros do grupo nacionalista Batalhão de Azov, acusado pela Rússia de ser neonazista. O regimento ocupa uma posição central na justificativa russa para a operação militar na Ucrânia. A antiga siderúrgica, que era o orgulho de Mariupol e empregava mais de 12 mil pessoas antes da guerra, ainda possui minas. Em intervalos regulares, é possível ouvir explosões controladas de munições, além da presença de um forte odor no ambiente, possivelmente de corpos em decomposição. E olha só que dado preocupante. De acordo com um levantamento da Unicef, a invasão russa na Ucrânia forçou a maioria das crianças a deixar suas casas. Segundo os dados da entidade, cerca de 2/3 dos meninos e meninas se deslocaram dentro e fora do território ucraniano na condição de refugiados. Durante o conflito, mais de 270 crianças morreram e 460 ficaram feridas. Olha, mudando de assunto, mas ainda falando de crianças, um comitê de especialistas dos Estados Unidos se pronunciou a favor das vacinas contra a Covid-19 dos laboratórios Pfizer e Moderna para crianças entre 6 meses e 4 anos. Vamos conferir? Como em muitas nações, esta é a última faixa etária que ainda não tem acesso a essa proteção. Os 21 especialistas consideraram por unanimidade que os benefícios de vacinar o grupo superam os riscos. Com base nos vereditos favoráveis, a Agência Americana de Medicamentos poderia conceder sua autorização. As decisões da chamada FDA são referência a nível internacional. Nos Estados Unidos, a vacinação pode começar na próxima semana, assim que os Centros de Controle e Prevenção de Doenças derem um aval. Os especialistas dos chamados CDC vão se reunir na sexta-feira e no sábado. As doses a serem aplicadas no grupo são menores que as praticadas em adultos. No caso da Pfizer, são 3 microgramas por aplicação em 3 doses, as 2 primeiras com 3 semanas de intervalo e a terceira 8 semanas após a segunda. Já a Moderna vão ser 25 microgramas em 2 doses com 1 mês de intervalo. Na última semana, a FDA publicou sua própria análise dos ensaios clínicos e indicou que as vacinas são seguras e eficazes. Embora as crianças sejam menos vulneráveis à Covid, cerca de 480 menores de 4 anos morreram nos Estados Unidos e as taxas de internação aumentaram consideravelmente para a faixa etária durante a onda pela variante Ômicron. Olha, e quando se fala de saúde e principalmente de criança, todo cuidado é necessário. Bom, e essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais por sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Até mais!